Esta atividade será gravada, podendo ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposições pessoais ou de casos clínicos. Boa noite. Sou Maria Regina Limeiro Ortiz, coordenadora do Café Literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e tem como objetivo compartilhar psicanálise, literatura e cultura com a comunidade de uma forma gratuita. Hoje, iremos conversar sobre o livro O Sofá Estampado. Esse livro é um dos livros mais premiados de Lígia Bojunga, escritora gaúcha, considerada uma das mais importantes autoras de livros infantis e juvenis no Brasil e no exterior. Vencedora de diversos prêmios, entre eles o maior prêmio da literatura infantil juvenil, o Hans Christian Andersen, concedido pela International Board on Book for Young People, filiada à Unesco, e considerado o Prêmio Nobel da Literatura Infantil e Juvenil. Para comentar este livro, hoje iremos contar com a presença de Ana Maria Lisboa de Mello, mestre e doutora em Teoria da Literatura pela PUC, Rio Grande do Sul, professora convidada do programa de pós-graduação em Letras Neolatinas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em literatura infantil e juvenil, pesquisadora do CNPq, e de nossa colega Flávia Friedman Maltz, psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Cada uma terá 20 minutos para expor suas considerações sobre o livro e depois abriremos para comentários de vocês que estão nos assistindo. Então, quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na tela, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, nossa convidada, Ana Maria. Ana Maria, muito obrigada pela tua presença. A palavra é tua. Eu agradeço o convite e também quero cumprimentar todos que estão nos ouvindo. A gente não vê as pessoas, mas tem essa gratidão por estarem tendo paciência de nos ouvir nesse evento. Então, na verdade, o tema, o Sofá Estampado, é um tema que é muito caro para mim, assim, porque foi uma autora que eu trabalhei muito, e é uma autora que eu sinto que ela tem algo mais, assim. Ela faz uma literatura que toca o seu leitor em várias faixas etárias, porque o primeiro livro dela foi um livro para crianças menores, o Sofá Estampado é um pouquinho maior, e ela tem obras, inclusive, para adolescente. Então, ela tem uma... E, na verdade, é aquilo que se diz que a boa literatura não tem idade, né? A gente lê o Sofá Estampado, adulto, e gosta do Sofá Estampado, e sente empatia com ele, e lembra a coisa de nossas infâncias, né? Então, ele é um exemplo de uma narrativa que faz uma ponte entre o mundo externo, a sociedade, os seus limites, o mundo do capitalismo, da exploração do homem pelo homem. E ele realiza uma ponte entre esse mundo externo e o mundo interno do protagonista, que em determinado momento da sua trajetória, ele sente uma força íntima desencadear uma peregrinação em busca de si mesmo. Ele, em criança, ele é um tatu, né? E é interessante porque a autora gostou, o livro que foi muito importante na vida dela foi Reinações de Narizinho. Foi um livro que ela leu durante anos na infância, desde os 7 anos. E é um livro também que mistura personagens humanos e personagens bichos, né? Então, ela segue um pouco essa linha do Lobato no sentido de não separar esses mundos animal, e ela, então, humaniza os animais. Então, o Vitor é um tatuzinho tímido, que tem dificuldade de se expressar. Então, o livro começa, ele tem 25 capítulos, começa com uma situação bem atual do Vitor. Ele já grande, no Rio de Janeiro, apaixonado por uma gata angorá, a Dalva, e então, as primeiras 2 capítulos mostra o momento em que ele está, ou que recentemente ele esteve,
adulto, e ele está tendo muita dificuldade de expressar o amor que ele tem por ela, porque ela é uma fanática pela televisão, e ele encontrou ela quando ela recebeu um prêmio por ela ser uma telespectadora que passava 12 horas na frente da televisão. Ela não desgrudava assim, o olho dela da televisão. E ela recebe esse prêmio porque, na verdade, toda hora eles telefonam para saber o que está dando na tela, para ela provar que ela estava vendo, né? E ele encontra ela no Rio de Janeiro, e ela deixa cair a medalha dela do prêmio, e ele junta e consegue ir até a casa dela. Então, esses 2 primeiros capítulos é para mostrar, assim, esse amor incompreendido, vamos dizer, né, do Vitor. Então, a narrativa inicia no momento de crise da vida já adulta do jovem tatu Vitor. A relação dele se mostra vazia com a gata, pobre em comunicação. Em seguida, para ela enxergar ele arruma um emprego na televisão, porque ela só olharia para ele se ele aparecesse na televisão. E na televisão ele é totalmente usado e abusado como propagandista de comerciais, como de cigarro, de xarope para tosse e tudo, porque é o mecanismo que ele acha para ela olhar para ele. Ele usa também o mecanismo de mandar cartas para ela, convidando ela, dizendo do amor e querendo se casar com ela. E ela, a primeira, ela abre, a segunda, depois as outras ela descarta, ela põe dentro do sofá estampado, né? Então, esse sofá é um ponto importante. Eu queria que a primeira lâmina ali, só para mostrar o sofá estampado. Ó. Então, eu coloquei essas flores porque são a estampa do sofá, amarelinho com essas flores. Ele é uma graça, gorducho, braço redondo, fazenda bem esticada, faltou um M. Mais para baixo que para alto, mas o melhor de tudo, longe nem se discute, é o estampado que ele tem, amarelo bem clarinho, todo salpicado de flor, ora violeta, ora margarida, e lá uma vez que outra tem um Monsenhor. É importante o estampado desse sofá, porque nós vamos ver mais tarde que ele vai reaparecer numa outra personagem, na mão de uma outra personagem. Então, nesse momento de crise, ele é impulsionado a acessar as fontes da sua alma, onde residem os valores autênticos, entregando-se a um processo de busca de si mesmo, que é simulado em todo o texto. Quando ele se sente mal, quando ele vê que não está bem, ele cava um túnel. E a primeira vez que ele cavou o túnel foi em criança, quando ele foi obrigado a declamar um poema de Cecília Meirelles, um poema muito lindo, por sinal, O Último Andar, mas ele é muito tímido, então a professora insiste, ele cava e chega nessa rua. E é uma rua deserta, é uma rua, podemos passar, não sei se vai ter a descrição da rua agora. Bom, aqui é quando ele se engasga, né? Ele tem uma coisa da tosse que vai ser explorada pela televisão, o focinho, e ele fica todo nervoso. Quando ele está numa situação difícil, a vontade dele é de sumir. Então, nesse momento em que ele foi obrigado a declamar um poema, ele não consegue, ele começa a tossir, e ele cava e chega nessa rua. Essa rua, a primeira vez que ela aparece, é uma rua deserta, tem limo nas paredes, não tem nenhuma porta aberta, nenhuma janela aberta, ela é cinzenta, e é lá onde ele se sente bem naquele lugar. Então, ele fica lá até ele melhorar. Antes disso, ele entra dentro da carapaça dele, fica assim, quase numa posição fetal, assim, depois ele sai da carapaça e entra nessa rua. Nada acontece, mas ele sente que alguma coisa poderia acontecer naquela rua, alguma presença poderia acontecer. Então, ele volta, sai dessa rua e volta para a escola, volta para a família e tal. Certo dia, o Vitor recebe uma notícia que a avó dele vai chegar. A avó dele é uma antropóloga que trabalha na Amazonas, em vários lugares, na proteção dos índios e nas descobertas sobre a história dos tatus e tudo, carcaças de tatus muito antigos, né?
ela é arqueóloga, né, antropóloga, é arqueóloga. Então, um dia essa avó paterna vai chegar, e ele não conhecia ela. E de imediato, entre os dois, surge uma ligação muito profunda. Essa avó traz uma mala, nessa mala tem um diário, tem fotos das viagens da avó, e a avó senta na mala e conta tudo o que ela faz. É uma avó que criou todos os filhos e depois se dedicou à profissão. Ele fica muito encantado com a avó, mas a avó tem que ir embora de novo, porque a avó tem umas missões de proteger índio, proteger os bichos, proteger a floresta, que está sendo queimada. É muito interessante, porque esse livro é de 1980, né? Mas é uma coisa que já não estava bem no Brasil. Então, ele fica esperando outras vindas da avó, a avó volta de novo com aquela mala, e ele começa a identificar na mala, as ruguinhas da avó são iguais às da mala, ele começa a dizer, mas elas são uma só. E ele está cada vez mais encantado. Certo dia ele está na sala de aula, na aula de matemática, e sai da aula e encontra uma vizinha, que é o tipo da fofoqueira, Dona Rosa, que encontra ele e dá a notícia que a avó tinha morrido. E ele não acredita nela. Ele acha que não pode ser. Ele volta em casa e encontra a mãe e o pai chorando, e realmente a avó tinha morrido. E ele fica meio desesperado. E cava de novo, e vai para essa rua. E nessa rua, na esquina dessa rua deserta, ele vê uma mulher vindo. Vamos passar mais um pouquinho, que eu acho que tem uma descrição de como ela caminha. Aqui é a rua, a primeira vez que ele chega na rua. Não tinha edifício, não tinha barulho, a era subia. Vamos continuar mais um pouquinho? A segunda vez que ele vai na rua. Essa é a segunda vez. Aí ele viu uma mulher que vinha vindo. A saia que ela vestia arrastava no chão, e a blusa tinha manga comprida e tinha a gola bem alta que ia dobrando no fim. A ponta do sapato aparecia quando ela andava, fechado, e ela andava bonito, muito firme, muito calma, o cabelo bem penteado, meio enrolado para trás. E Vitor olhava fascinado, morto de medo, a mulher descer a rua, ela e o lenço amarelo. Ela vinha de mão escondida no bolso, e volta e meia chutava de leve a ponta da saia, feito coisa que está abrindo o caminho. A mão que não se escondia usava uma luva branca para segurar o lenço de seda. Vitor não se mexia, o coração adoidado, olhando a mulher chegar. Às vezes ela parava, e Vitor, de coração quase parando também, pensava se ela ia mudar de caminho. Então, essa segunda vez que ele vai, depois de uma profunda tristeza, de uma perda para ele irreparável, ele tenta ir com essa mulher. E o lenço que ela carrega é o mesmo do sofá estampado, que ele ficava horas sentado com a Dalva, é o mesmo estampado. Tem uma descrição do lenço que fala naquelas flores que apareceu aí no início. Então, dá para a gente associar tanto o sofá como... tem mais um pouquinho aqui. Tanto o sofá como o lenço que essa mulher carrega, como uma situação simbólica da morte. A morte daquele relacionamento que nem chegou a ter vida, vamos dizer assim. A morte da esperança dele em relação a Dalva. E depois a morte dessa avó, que foi a pessoa com quem ele teve mais a empatia, que ele admirava mais, e que ele via como uma possibilidade, embora ele não tivesse consciência disso, uma possibilidade ainda, né, de seguir essa avó. Porque o pai dele era um comerciante de carapaças, e ele vendia carapaças de plástico, tinha uma indústria, e queria que o filho seguisse o caminho, e ele não quer de jeito nenhum seguir o caminho do pai. Então, o pai está bem dentro do sistema de vender, ganhar, ter empresa, e ele, então, tem esse momento de crise, e ele decide, depois disso, ir para uma cidade que tem uma árvore, daí que ele... Voltamos ao início do romance, que ele conhece, que ele encontra Dalva, né? Aquele início da narrativa para dar um preâmbulo que depois a gente vai ver as explicações mais adiante. E aí ele vai em busca de uma cidade, porque ele queria ver o mar, ele pensou em ir para a Bahia, mas era muito longe, ficou no Rio mesmo, e aí aconteceu esse desencontro. Então, tem uma coisa simbólica de morte, esse sofá, porque a mulher que vai entrar nessa rua também é a própria alegoria medieval da morte, mão gelada, sem rosto,
caminhando, a mão que ela pega é uma mão gelada, que tem uma luva, ela não tem rosto nunca, ela não aparece nunca o rosto. Então, tem uma coisa assim sinistra com a aparição dela. Então, ele, nessa segunda vez, ele tenta ir, ele está meio desesperado, tenta ir com a mulher. E ele se agarra no lenço e vai indo. Quando ela chega na esquina para dobrar, para ir embora, ela empurra ele. Ela empurra ele e não deixa ele ir. De um jeito que ele teve que largar o lenço e largou também a vontade de seguir a mulher. Então, essa é a segunda vez que eu estou mostrando aqui do texto, né? Que ele volta e desce para a rua, sabe que a mulher não quis levar o Vitor com ela, né? A mulher não tinha rosto nenhum. Bem, e aí o Vitor, de tanto sofrimento que ele tem no Rio de Janeiro, foi explorado, o mundo é um mundo nosso agora, da exploração do homem pelo homem, da pessoa ser usada para alguém enriquecer, tudo isso que nós temos agora, ele é contado de uma maneira que a criança entende. Eu tenho certeza que uma criança de 10 anos entende bem, eu já experimentei esse livro com uma criança de 10 anos, entende muito bem o que está acontecendo. E não tem distância do mundo atual, tem muita semelhança. E o Vitor, então, decide que era o tempo de voltar para a floresta. A mãe dele já tinha dito que o lugar de tatu é na terra, não é no mar. E ele volta até sem conhecer o mar. E aí ele já tinha encontrado o inventor no Rio de Janeiro. O inventor era um homem que conheceu a avó dele, ou que viveu nas regiões que a avó dele morou. Ele não tem nome, é o inventor. E ele tinha inventado durante mais de 20 anos uma banheira que a pessoa entrava e transformava as mágoas em desejos de fazer coisa produtiva, como ajudar os outros, eliminar a fome, solidariedade com os animais, e tudo isso, a natureza, a proteção da natureza. Tudo isso, ele inventou uma banheira que pudesse transformar essa mágoa. Nesse dia que ele encontrou o Vitor na casa da dona Popô, que era a dona da agência de propaganda, ele viu que ele estava com a mala da avó. Mas ele foi embora, o inventor deixou o lugar, ele viu que ele levou a mala e ele sentiu que era hora de voltar. E voltou. Na volta, ele vai ter um desentendimento muito sério com a família, porque o pai está esperando ele para assumir a empresa e ser vendedor de carapaças e tudo mais. E deu para ele, inclusive, um bilhete que a avó tinha dado, mas o pai não quis mostrar na época o bilhete, achando que ele ia sofrer muito. E nesse bilhete a avó diz para ele todo o sofrimento dos animais, os pássaros, todos fugindo do fogo e tudo mais, e que ele pensasse muito antes de escolher uma profissão, que ele pensasse nesses acontecimentos antes de decidir por uma profissão. E o Vitor, então, tem uma crise com a família, ele não quer aquele caminho, e ele volta de novo, ele cava, entra nesse túnel, que é um túnel muito interessante, porque ele tem essa capacidade com a mão de cavar profundamente para chegar nessa rua que só ele enxerga, que só ele vê. Tem um momento que um amigo dele vê ele no túnel, mas não enxerga a escada que leva para a rua. E ele volta a esse túnel, e lá ele encontra um inventor carregando a mala da avó. E o inventor está ali com a mala, ele reconhece a mala pelas ruguinhas da mala, que são equivalentes às ruguinhas da avó. E o inventor explica que o problema que aconteceu é que a avó morreu e eles não tiveram tempo de carregar a mala, só pegaram um papel que dizia que tinha coordenadas para entregar para o Vitor, que, por favor, alguém fizesse isso por ela. E o pai entrega isso, né? O bilhete era assim: para quem encontrar essa mala? A dona dessa mala morreu aqui defendendo a terra que era de índio, terra que era de bicho, terra que era de planta. Ela pediu para entregar a mala para o neto dela, o Vitor. Ela disse que é importante entregar a encomenda para ela. Por favor, colabore. Então, esse bilhete, os amigos da avó que vieram dar notícia da morte dele trouxeram apenas o bilhete, porque o inventor é que acabou depois achando a mala.
Então, ele encontra o inventor nessa rua e reconhece a mala. E aí o inventor explica o que aconteceu, que ele achou a mala e começou a carregar. E a mala estava intacta, com todas as coisinhas da avó lá dentro. O diário, as fotinhos que ela tinha, as anotações que ela tinha das descobertas dela, tudo aquilo que o Vitor tinha tanta vontade de ter. Vamos passar mais uma? Uma lâmina? Essa eu já passei, já li. Mais uma. E aqui é quando ele encontra o inventor, né? A mulher vem, aparece, e vem o lenço, o inventor está encantado com aquele lenço que descia, às vezes voava na frente da mulher. O inventor viu que o Vitor nem estava prestando atenção. Parou de falar, olhou para trás e ficou encantado com esse lenço. O Vitor parou espantado. O lenço puxou o inventor. O inventor quis voltar, o lenço apertou. Foi puxando, mas a mulher já ia dobrando a esquina. Ela, o lenço, o inventor, a próxima. Vitor ficou muito tempo lendo, devagar, bem pensado, o diário da avó. E tudo que a anotação que ela tinha feito. Examinou as ideias que a avó curtia, as coisas que ela tinha descoberto como antropóloga. Aqui está antropóloga, mas eu achei que era arqueóloga. E ele nem sabia. Aos poucos, faltou um S, devagarinho, foi dando vontade de começar onde a avó tinha parado. Olhou para a rua. Começou a achar horrível aquele cheiro de jasmim. O limo do telhado, o céu assim cinzento. E só de pensar que podia encontrar de novo a mulher e o lenço de seda se apavorou. Quis ir embora depressa. Atravessou o túnel correndo, para poder sair logo lá fora. Vamos passar ao próximo. A hora de seguir o caminho da avó foi ficando cada vez mais perto. Um dia ele arrumou a mala e foi para a Amazônia. Então, esse último momento em que ele encontra aquela mala da avó, foi um momento em que ele se deu conta que é aquilo que ele queria, não ser vendedor de carapaça, nem ser explorado na cidade grande como ele foi. O sentido da vida dele foi esse encontro dessa mala, que o inventor deixou para ele: não, essa mala é tua, ela pediu que fosse tua. E então ele não quis mais morrer. Ele voltou, ele ficou com medo que a mulher aparecesse de novo, ele fugiu e sentiu que era hora de seguir o caminho da avó. Desculpe os errinhos de digitação. Vamos passar mais uma? E aí eu não sei como é que está o meu tempo, mas ela escreveu um livro bem importante também, que é o livro Um Encontro, né? Ela resolveu fazer foi pedido uma espécie de monólogo em que ela ia falar da importância do livro para ela, né? Então, ela fala das ligações que ela teve com Reinações de Narizinho, Dostoiévski, Edgar Allan Poe. Ela fala das ligações, 6 paixões, né? Os 6 casos de amor que ela teve com a literatura. E ela fala muito bem dessa questão de como o livro envolve o leitor, e o leitor não sabe por que se apaixona tanto por essa história de um personagem, o Raskolnikov, que tinha que matar uma velha com uma machadada. E toda a tortura que ele sofre depois, porque ele cometeu isso. Então, aquela questão que alguns autores colocam como bem importante, que o livro, a literatura mexe com nossas emoções, e quando a gente vê, a gente está dentro daquela história, e a gente, mesmo que a história seja do outro, ela provoca uma empatia, uma possibilidade de se colocar no lugar do outro e entender melhor as motivações do outro. Quer dizer, ela passa, eu sempre digo para os meus alunos, se eu conto uma história, da disciplina História, o que aconteceu nesse dia, a revolução foi assim, tantas pessoas passaram, eu passo informações, mas a literatura, ela passa emoção, e essa emoção é que pode ser transformadora, né? Então, ela diz o seguinte: eu trabalhei uma porção, porque ela disse que depois de tanto ler, ela achou que poderia escrever também. E ela disse: eu trabalhei uma porção de meses um livro chamado Sofá Estampado. Conforme o livro andava para frente, a minha coragem andava para trás. Eu vinha sentindo que o livro não tinha vida. E se tem alguma coisa que eu acho difícil, é tocar escrita para frente, ela usa sempre
na companhia desse sentimento. Mas não sei de que jeito eu toquei. Só que quando eu acabei a história, eu tive certeza de que o personagem principal, um menino chamado Vitor, era um personagem oco. Vamos à seguinte. E uma bela noite eu sonhei um sonho desse tamanhinho. Um sonho todo feito de floresta. Árvore grande, árvore pequena, cipó enrolado o tronco, taquara enredando o caminho. E não acontecia nada no sonho. Era só aquela floresta se mostrando e pronto. Eu não vi Vitor no sonho, mas agora eu sei que ele estava lá, me espiando atrás de uma árvore, porque eu acordei pensando que para ser um personagem não oco, o Vitor não podia ser um menino, ele tinha que ser um tatu. Aquela unha nervosa que ele tinha, que ele vivia roendo quando era menino, ia ter muito mais vida cavando. Sendo roída, ela minguava. Cavando, ela aprofundava, abria túneis, descobria camadas subterrâneas. A unha de Vitor ia fazer o que eu vivia querendo fazer, inventar uma cavação para descobrir meus pedaços mais fundos. Então, essa ideia dela de que a história tem que passar um sopro de vida foi uma frase que me guiou para eu poder avaliar um livro, quando muitas vezes eu sou avaliadora, às vezes fui avaliadora de projetos de seleção de livros para criança, eu buscava esse sopro de vida que ela fala. O livro tem que ter esse sopro de vida, e provavelmente o menino Vitor que ela pensou antes roía a unha, mas ela quis o tatu que cavava e que aprofundava e que abria túneis. E essa abertura de túneis, essa cavação, essas tentativas solitárias de encontrar o seu caminho, como acontece com os heróis dos contos de fadas, que partem em busca de alguma coisa que eles mesmos às vezes não sabem o que é. Largam a família, abandonam a família e saem em busca de alguma coisa que eles não sabem, até que um dia eles encontram. Então, depois dessa experiência, ele volta para casa, enfrenta o pai e diz: eu não quero ser vendedor de carapaça, eu vou seguir o caminho da minha avó. E ele explicou que não tinha outro caminho para ele. Foi firme, uma firmeza que ele não tinha antes. Ele se encolhia, ele ficava nervoso, ele não conseguia dizer não para ninguém. E aí, nesse momento que ele descobriu o sentido da vida dele, ele foi firme, enfrentou o pai, olhou ele de frente e disse: não, eu vou seguir o caminho da minha avó. E passou uns dias, ele arrumou a sua malinha e foi embora para a Amazônia. Então, esse livro, eu pensei nesse livro para falar hoje, porque eu acho que ele mostra bem o título, né, que nós estamos dando para a reunião de hoje, né? Essa capacidade da literatura de abrir um caminho, de abrir um canal, de fazer com que o leitor encontre a si mesmo. E esse encontrar a si mesmo não é uma coisa que se dá só nesse livro. Pode um leitor não se encontrar com ele, mas vai se encontrar com outro. Vai depender de como esse livro atinge esse mundo interno dessa criança. O que ponto ele... Na verdade, o Vitor não gostava nada do que ele via, não gostava da Dona Rosa, que era uma fofoqueira, não gostava da empresa do pai, que queria que ele seguisse, sofreu de ser usado, sofreu de ser desprezado. Ele começou a ver tudo isso e viu tudo isso ele não queria, mas aí ele descobre o que ele queria, que já estava no inconsciente dele, desde que ele conheceu essa avó, que ele viu a malinha da avó, que ele conversou um tempão, várias vezes que ela voltou. Desde esse momento, ele já tinha no fundo dele a decisão, mas ele só conseguiu quando ele pegou a malinha, como se ele pegasse assim o caminho que ele ia seguir. Então, eu não sei se eu passei do tempo. Eu passei do tempo? Eu não estou ouvindo. Tu tá no mudo, Regina. Sim, Ana Maria. Eu passei do tempo. Sim. Ah, desculpe. Eu tentei não passar, porque eu tinha Não, muito... tudo bem. A gente pode discutir depois as outras ideias. Então, desculpe pelo...
Não, mas Eu ainda sou daquele tempo que não consegue, assim, eu estou falando e me esqueço de olhar o relógio. sem problemas. Podemos voltar depois para a discussão, Tá bom. tá? Com a palavra agora, a Flávia. Então, tá, boa noite. Regina, obrigada pelo convite e parabéns, né, por toda essa tua organização e a tua competência, assim, de coordenar esse café há tanto tempo. Eu fiquei muito contente e foi uma sorte eu ter sido convidada pela Regina e conhecer agora a Ana Maria, que fez né, esse comentário todo sobre o livro, que é uma graça, né? Eu não conhecia de nome a Lígia Bojunga, mas eu não tinha lido, e aí, por sorte, tu sugerisse esses 2 livros, eu li, né? O Sofá Estampado e o livro, e eu adorei, né? A Lígia é super criativa, divertida, e ela relata, como a Ana Maria falou aqui, assim como a gente aqui está se propondo, né, a falar sobre a trajetória do crescimento e do desenvolvimento da criança, né, através da história do nervoso e do gracioso Tamanduá Vitor. E o livro conta, né, como a Ana trouxe, de forma leve e divertida, as peripécias, os sonhos e as fantasias, os encontros e os desencontros do Tamanduá durante seu crescimento. A história começa com a paixão do Tamanduá pela gata Anhorá, é a Dalva, né, o nome da gata, e o seu namoro no Sofá Estampado, onde a gata está sempre vidrada na TV, enquanto o Vitor faz de tudo para conquistá-la. O Vitor é um tamanduá muito nervoso, que, como a Ana contou, ele cava e cava e cava, quando ele fica nervoso, né? Os buracos que cava, ao meu ver, são, na verdade, portais de imaginação, né? Onde ele vai se abastecer e se acalmar com as suas próprias lembranças, seus anseios, seus temores, né? Então, nesse ponto, eu acho que a Lígia já coloca o que a gente está discutindo aqui, né? A função fundamental da fantasia, e aí entra a literatura para o desenvolvimento da criança. Segue a história do crescimento do Vitor até o momento em que, ao reencontrar a bolsa da avó, repleta de lembranças e afetos da sua vida de viajante e aventureira, ele define a sua escolha de vida, seguindo os passos dessa querida e saudosa avó. A Lígia faz a narrativa recheada de aguda crítica social, estimulando a consciência crítica dos pequenos leitores e leitoras, e termina ressaltando a importância da ecologia, né, que é um tema que é tão atual, né, ao escolher para o Vitor uma vida na Amazônia. Eu gostei muito de saber dos projetos sociais que a Lígia também desenvolveu, né, com as crianças, pois justo o que vamos falar aqui é sobre a importância da narrativa, da literatura para o desenvolvimento de si mesmo. E como diz Michel Petit, a literatura como parte integrante da arte de habitar o mundo e a si mesmo. Eu vou começar com um relato pessoal da importância da literatura infantil na minha estruturação, né? Talvez as memórias mais cálidas, mais cheias de cheiros, sombras e cores, acolhimento e aconchego, venham dos momentos em que eu ouvia as histórias contadas pela minha mãe, ou ouvindo os disquinhos de vinil, né? Que na minha época as historinhas eram naqueles disquinhos coloridos, né? De vinil, né? Das lembranças que eu tenho do trajeto que eu e a minha mãe fazíamos até a loja, né? Para comprar o próximo livro, né? A textura, os desenhos das capas, as trocas de livro com a minha avó e com a minha mãe, as leituras escondidas com as minhas primas e o prazer imenso de me aconchegar ao ler com a luz amarelada do abajur antes de dormir, coisa que eu sinto até hoje, né? Ao contar esse pedacinho assim da minha experiência, eu já trago muito dos elementos que fazem parte da formação de si mesmo, né? E a leitura e suas histórias propriamente ditas, o afeto envolvido, fundamental, que se dá nas trocas de quem lê e de quem escuta. O mundo que se amplia através das fantasias e das narrativas. Não é somente no texto narrado, mas na espessura afetiva e emocional que se cria com quem conta
que se vive e se ativa aquele algo transformador das mais profundas fantasias da criança. É uma descoberta fundamental essa de que se pode compartilhar os próprios medos, contanto que seja acompanhado, que se esteja acompanhado nessa experiência. O problema de toda criança é transitar progressivamente todas as áreas da própria mente, como faz o Vitor nas suas viagens imaginativas, para poder integrá-las em seguida. Quem não teve, infelizmente, essa fartura de afetos e vivências de ser acolhido por alguém na vida, talvez o encontre com a arte, com a literatura. Talvez a literatura possa proporcionar uma morada que o acolha para ajudar a juntar memórias e emoções e assim construir sua narrativa própria. Para crianças que vivem em vulnerabilidade extrema, podem ser fonte de alívio e prazer, que podem auxiliar na possibilidade de estrutura para enfrentar o adverso. Ou seja, para que o espaço seja representável e habitável, para que possamos nos inscrever nesse espaço, precisamos que nos contem histórias, para que possamos ter espessura simbólica e imaginativa. Sem relatos, ainda que sejam da mitologia familiar ou algumas recordações contadas, o mundo ficaria ali, indiferenciado, não serviria para habitar os lugares em que vivemos ou para construir nossa morada interior. A literatura apresenta o mundo do qual a criança provém, a inscreve numa história, na sucessão das gerações, como o Tamanduá Vitor. Ler apresenta também outros mundos, e com isso proporciona liberdade para que não fique demasiado subordinado a seus antepassados. Eu vou citar a Michelle Petit, ela é uma antropóloga que diz, eu acho muito bonito isso que ela fala, te dou canções e relatos para que escrevas tua própria história entre as linhas lidas, para que possa, aos poucos, ajeitá-la sem mim, como um sujeito distinto, e elaborar as múltiplas separações que te tocará enfrentar. Te ofereço pedaços de saberes e ficções para que não tenhas demasiado medo das sombras e saibas fazê-las bailar, para que possa simbolizar a ausência e enfrentar, na medida do possível, os mistérios da vida e da morte, o medo do abandono, o desconhecido e o amor. Eu acho que tudo isso está no livro ali, né, do Sofá Estampado. Flávia, Sim. Fala mais devagar. Eu estou falando muito ligeiro. Muito rápido. Eu achando que eu estou falando devagar. Vou falar mais devagar. Ler serve para construir uma espécie de reserva poética e selvagem na qual pode se beber ao longo da vida, para fabricar lugares para viver e acondicionar pequenos quartos de si mesmo, onde se pode recolher e pensar. Ser narrador de sua própria história. Cria-se um lugar próprio, seguro e separado, que em contextos violentos e de privação pode se tornar um lar, um asilo, um lugar que abre para outros mundos que podem ajudar a costurar, recriar e reinventar memórias. Sonhar, devagar, associar, tornando essas histórias parte de si mesmo. O caráter longínquo do livro permite que se projete ali e se elabore as paixões, temores e afetos mais diversos da criança, como os contos de fada tanto demonstram. As crianças vivem uma situação de constante dependência, de urgência de grandes necessidades e de grandes emoções. Têm constante medo de que suas necessidades não sejam satisfeitas. Medo dessas suas necessidades projetadas para o exterior. Ela não poderia suportar a ideia que a bruxa e o ogro podem ser parte de seus cuidadores. Assim, projetando lá longe, mas no conto de fada, pode tomar corpo, as emoções, né, podem tomar corpo sem ameaçar. O conto de fadas permite viver lá fora, lá longe, aqueles medos que a criança não poderia nunca admitir serem provindos do encontro com as suas pessoas mais caras. Dessa forma, garante a convivência segura com estas.
Goulce é um psicanalista de bebês. Nos seus estudos sobre o nascimento da linguagem e do pensamento no bebê, lançou a hipótese de que uma das funções mais importantes do pensamento é poder filtrar as sensações. Entendemos que o brinquedo, o jogo, nasce da relação com a mãe quando essa cuida da criança. No início, são jogos caracterizados por sons, balbucios, verbalizações, que subentendem profundos intercâmbios de comunicação. Os estados afetivos e emocionais da criança, assim, vão sendo acolhidos e traduzidos pelo cuidador. E são nessas relações iniciais que se constituem o conto de fadas e o jogo. O brinquedo se coloca como um pré-texto de uma narração que vai se desenvolver. O jogo é visto como o verdadeiro trabalho da criança, algo que representa suas fantasias continuamente e ajuda a controlar e compreender os afetos que são sentidos em suas vivências diárias. O jogo, na verdade, nada mais é do que uma narração, por meio de uma língua particular, das emoções presentes no que a criança experimenta na sua vidinha. E é a possibilidade de brincar, de ouvir histórias, que vai proporcionando a formação do pensamento e de si mesmo. Então, está falando mais devagar, Regina? Sim. Seria simplesmente por se divertir ou por experimentar prazer que a criança desenvolveria sua capacidade mental, criando espaços psíquicos, lúdicos, potenciais, bases da sua vida imaginária e da sua criatividade e da sua capacidade para resistir às situações traumáticas da vida. Freud sustentou a hipótese que os mitos e os contos ouvidos na infância e transmitidos através dos tempos se tornam parte do psiquismo, das representações mais arcaicas do humano, sendo incorporadas no funcionamento mental e, às vezes, tornam-se lembranças como fatos vividos. Ele fazia analogia entre os contos e os sonhos. Os contos oferecem material cultural disponível para a satisfação do desejo infantil como sonhos. Ele dizia que a criança que brinca se comporta como um poeta. O fascínio que desde sempre os contos de fada e as histórias infantis tiveram testemunham que o mundo interior das crianças é populado por conteúdos terrificantes. Os contos são povoados por bruxas, madrastas, vinganças, invejas e ciúmes. Humberto Eco é quem diz que o conto, por ser um objeto de arte, uma obra aberta, não se deixa decifrar inteiramente por nenhum, o que propicia que a criança projete suas emoções ali, conseguindo identificar-se neles, acalmando-se e elaborando situações do dia a dia. Por isso é importante que não se façam interpretações de símbolos de forma demasiado organizada e fixa, com certezas demais, pois apesar dos contos trazerem temas universais, cada criança vai escutá-lo preenchendo-se com as próprias vivências e emoções. O âmbito do conto, que é a escuta infantil, está povoado dessa realidade psíquica que precisa acreditar que a morte não é universal e irreversível, que desmente os limites, a ausência, as diferenças no âmbito das crenças e da ilusão. Aí a função do parental deve habilitar um permanente jogo de presença e ausência, de ilusão e de desilusão, de espaço e de tempo, imprescindíveis para que aconteça a estruturação do psiquismo. A simbolização na infância implica a difícil tarefa de construir e abarcar a realidade, e o conto auxilia nessa construção. Ele proporciona a capacidade de sentir, pensar e sonhar novas narrativas. Estou bem no finzinho. Querer ouvir mais e mais a mesma história, se por um lado pode indicar a permanência da situação emocional de base, o que leva a criança a escolher sempre aquela mesma história, ao ver de um psicanalista infantil ferro, e com que eu concordo, indica o contínuo remanejamento e trabalho que a criança faz com as suas próprias fantasias. Eu acho que isso aparece no livro, né? Isso que tu contaste, que ele entra uma vez, depois ele entra de novo, e aí ele vai vendo outras situações, né? Fazendo com que a história nunca seja a mesma,
mas cada vez sentida com uma modulação diferente. A presença mental de mais alguém, como do narrador de histórias, é fundamental para que a narrativa possa ajudar a transformar as angústias e dar significado às emoções vividas pela criança. É como se, a cada noite, através das histórias contadas, a criança fosse criando novas acomodações do que sentiu e viveu durante o dia, ajudando a produzir sua estrutura interna, sua própria história. Vai assim tecendo sua particular narrativa de si mesma. As fantasias que se produzem ante e com o outro, que a presença imprescindível, né, do outro, na contação de histórias, realizam verdadeiras encenações onde se engendram sentidos novos e velhos. Ou seja, a ficção tem uma dimensão reguladora do retorno dos conteúdos psíquicos. Constitui-se num espaço de organização estética desses conteúdos. Ler e ouvir contos pode significar continuar pensando sobre si mesmo quando se entra em contato com sentimentos que, de outra forma, paralisariam o pensamento da criança. A narrativa permite a contenção das coisas vividas e não traduzidas porque poderiam ser insuportáveis. Enfim, concluindo, uma criança que teve a oportunidade de ler e ouvir histórias tem a chance de criar um local de estoque de alguma questão não resolvida, a partir da qual a elaboração da angústia pode ser iniciada e passa a ter, vida fora, a possibilidade de ir buscar recursos nesses espaços, guardados dentro de si, para enfrentar as mais diversas situações, assim como fez o nosso amigo, o tamanduá Vitor, quando cavava para dentro da sua imaginação ao ficar nervoso. Eu só queria comentar que no livro, ali, que a Lígia fala, ela diz que ela diz assim, eu sou leitora, logo eu crio, né? E depois ela fala sobre as Reinações de Narizinho, que ela leu aos 7 anos, que elas acordaram a imaginação dela e que, a partir daí, ela se tornou uma leitora de imaginação cativa e criativa. Então, acho que ela mesma fala, né, como essa questão toda da imaginação é fundamental, né, na formação toda, né, e no desenvolvimento. Eu acho muito bom, né, esse depoimento dela. E a Cecília Meirelles tem uma coisa que ela diz que combina com o que você falou, e ela diz o seguinte, ó, o gosto de contar é idêntico ao de escrever, e os primeiros narradores são os antepassados anônimos de todos os escritores. O gosto de ouvir é como o gosto de ler. Assim, as bibliotecas, antes de serem essas infinitas estantes, com vozes presas dentro dos livros, foram vivas e humanas, rumorosas, com gestos, canções e danças entremeadas às narrativas. Está no livro Problemas da Literatura Infantil, de Cecília Meirelles. São várias conferências que ela deu. É que os poetas sempre falam muito melhor que os psicanalistas. Não, não, mas é verdade, ela disse de uma forma tão linda, o que a gente leva um tempão para dizer. É exatamente a mesma coisa. E uma coisa que eu achei interessante no que você falou, só para dar uma... é que, na verdade, a contadora de história do Vitor é a avó, que senta na mala e conta a história das viagens, dos animais que ela conheceu, são histórias que ela conta, enquanto que os outros querem que ele venda carapaça, que ele dê dinheiro, que ele renda, ele não tem uma... É essa avó que começa a contar a história, e aí ele se identifica com ela, né? É muito bonito isso. Ela sempre vinha e sentava na mala e começava a contar tudo que ela viu. Contava todas as histórias que ela tinha vivido nas viagens dela. Né? Então, esse ato de contar é um ato que a gente não pode perder, do adulto contar para a criança, porque é uma coisa entregar um livro, botar... As pessoas, às vezes, estão muito na frente da televisão, mas o livro, até hoje, a gente vê as crianças, elas ficam encantadas que alguém sente e conte uma história e pede para ouvir de novo. Isso não se perdeu com toda essa tecnologia de TV, de tudo. Esse ato primordial, assim, não se perdeu. E eu acho que a gente não pode... assim, não oportunizar isso para uma criança numa família, né? Esse ato de contar, é uma cumplicidade, um conta, outro escuta, e pede de novo, eu quero ouvir de novo isso. O Bruno vai Desculpa te interromper, Ana Maria, já que estamos falasses em cumplicidade,
eu quero dizer que as inscrições estão abertas para a participação de todos, que já começamos a discussão, né? Flávia, tu terias mais alguma coisa para falar? Não, não, era isso Então, mesmo. vamos tocar a discussão, né? Já começamos, então, quem quiser participar, basta clicar na mão abaixo na barra, que eu vou chamando por ordem de inscrição. Então, vamos lá. Muito interessante que vocês falaram, acho que realmente concordo, acho que é muito importante esse ato de contar e ouvir histórias, né? Ana Maria, que estava falando, eu te interrompi para dar chance para os para outros. participar. Não, podemos continuar, por enquanto não temos ninguém inscrito, acho que podemos continuar a discussão. É que eu não estou controlando, assim, você pode controlar aí. Eu cuido, pode deixar, não se preocupe. Ficar quieta, deixar a pessoa. Não? Não, Sim. eu acho, a Flávia, bem importante, eu só trouxe ela, porque, na verdade, eu sempre acho que esse ato de sentar e contar a história, que às vezes a gente acha que o mundo não cabe mais no mundo atual, cabe muito bem, e tem uma produção imensa de literatura infantil que a gente pode selecionar, e uma coisa que também eu acho importante é ver o que a gente está selecionando, porque no meio de tudo que publica tem muito comércio, tem muita falsa literatura, que tem, para ensinar a fazer tal coisa e faz outra, Sim. doutrinária, né, ideologicamente, assim, marcante, que não dá espaço para o leitor caminhar pelos interstícios da história e achar os significados que são só deles. Então, se é uma história fechada, tipo aquelas histórias da Marina, como é o nome dela? A Terezinha. A gente usava para dizer que aquilo não era literatura, assim, o coelhinho desobediente, o canguruzinho fujão, quer dizer, a gente sabe que ele vai fugir, e daí ele vai ser castigado, vai sofrer horrores, porque se arriscou uma aventura, e voltou, e aí ele diz, nunca mais eu vou fazer nada disso. Entende? Então, esse tipo de história, às vezes, se confunde com literatura infantil, porque tem bichinhos, tem a família. Então, escolher um livro que tem esses espaços simbólicos, como o Conto de Fadas, né? O Conto de Fadas é uma história que é da história da humanidade. Os primeiros que recolheram, que foi o Perrault, eles retiraram da oralidade aquilo, não era uma história feita para criança, é história que vem das memórias da humanidade, né? E que daí o Perrault, lá pelas tantas, reuniu, publicou no século XVIII e ainda colocou uma moralidade que não existia para agradar os pais da época, né? Chapeuzinho Vermelho, o dele não tem a cesariana aquela, o lobo devora a avó e devora o chapeuzinho. E aí ele coloca que as meninas que andam por aí não devem dar conversa para os lobos, porque os lobos são muito perigosos, e mesmo aqueles que vêm mais melosos, se aproximando da... Então, pegou uma história que tinha uma coisa bem violenta até, e acrescentou uma moralidade que agradava à época, porque na época do Perrault se dizia que tinha um debate, só podia imitar os gregos, os clássicos, e aproveitar alguma coisa que vem da oralidade não era muito comum, então é a primeira vez que começa-se a pensar nessa história da oralidade. Mas são histórias que são iniciáticas, né? É aquele personagem que é o mais desprezado na família, que é o caçula, que não sabe nada, mas que ele vai partir, e nesse caminho ele vai amadurecer, ele vai aprender um monte de coisa e vai voltar amadurecido e certamente para assumir alguma posição dentro da família, né? Então, essas histórias contam trajetórias da humanidade, né? Contam histórias que nas sociedades medievais, que não tinham a cultura escrita, elas tinham todo esse manancial de histórias que trazia muita coisa de ensinamento, trazia muita coisa da memória dos antepassados e tudo, né? Então, assim, por isso que eu digo que esse ato de contar história não pode se perder, assim. A gente formando leitores, ela diz aqui como é que foi a história dela, né? Você viu, ela começou a ler e daqui a pouco, a partir de um livro que foi fundamental para ela, Renascer de Narizinho, ela daqui a pouco está lendo Dostoiévski, está lendo Edgar Allan Poe, e ela diz, não sei por que eu me interessei tanto por aqueles contos do Poe, porque são contos tenebrosos, e ela até cita alguma coisa do
o enredo de alguma, né, um prisioneiro no fundo do poço, que é a história do pêndulo e o poço, que é o cara lá da Inquisição dentro do poço, e um pêndulo descendo para cortar ele, e os ratões caminhando dentro do poço. Então, ela diz, incrível como essa atmosfera tão fantasticamente opressiva me sufocava, mas eu queria aquilo, eu queria ler Poe, né? Porque, na verdade, são tudo situações, na verdade, humanas, né? Que, de certa forma, fica na memória da humanidade, né? Essa história de crianças abandonadas que passam fome com o Joãozinho e Maria. Uma vez eu li um texto de um psicanalista mexicano que eles, bom, na Idade Média eles faziam isso mesmo. Eles largavam as crianças na floresta quando não tinham dinheiro, não tinham como dar comida para elas. E eles não queriam vê-las morrer de fome. Então, tem coisas assim que faz parte da história, que se transformaram em lenda, em fábula, em conto de fadas, e que quando a criança acessa aquilo, alguma coisa diz para ela da nossa humanidade. Ana Maria, e o que tu acha de algo que eu já li muitas vezes a respeito de que todo conto, todo romance, tu falasses agora, que de certa forma, toda essa literatura infantil, e depois até a literatura de adulto, ela retrata situações da humanidade, né? E eu já li diversas vezes que toda escrita ela é autobiográfica. Então, esses autores, por exemplo, a Lígia, ela é uma autora que teve vários momentos na vida dela, né? Então, eu gostaria de ouvir você sobre isso. O que vocês acham a respeito se, por exemplo, o amor pela leitura inicia na infância, no ouvir, né? Como a Flávia lembrou dos disquinhos, eu também tive. E a historinha, até a história em quadrinho, né? Que as crianças usam muito em função das imagens, os pais contando história, quer dizer, já pelo laleio do nenê, né, tu falasse, Flávia, que ele vai ouvindo a canção da mãe, o som, a voz, e a leitura depois que ajuda as crianças a adormecer, né, então acho que isso é muito importante. Gostaria de ouvir vocês mais a respeito dessa inserção da cultura na criança. Ou a questão da autobiografia? Também, acho que duas ideias aí. Eu queria, assim, hoje em dia, a questão da autobiografia está muito presente, na literatura contemporânea ela está muito presente, né? Existe uma linha muito tênue, às vezes separando a literatura, ficção, invenção, da vida do escritor. Então, desde que em 1970 houve já um autor francês que disse que ele escrevia era autoficção, era a história dele ficcionalizada, e esse gênero, autoficção, vem sendo discutido, até eu orientei uma tese aí no Rio Grande do Sul sobre a questão da autoficção que se transformou num livro. Então, a autobiografia, eu acho que ela é muito presente na literatura contemporânea, mas disfarçada em ficção, muitas vezes, né? Então, uma coisa é que o sujeito enunciador assume que eu vou contar a minha história, então é uma biografia, autobiografia. Mas também a ficção está muito misturada, é muito seguidamente autoficção. Então, mas de qualquer maneira, eu diria que tudo que mesmo quando uma pessoa faz uma ficção, por exemplo, o Flaubert escreveu a história da Madame Bovary. Então, parece que aquela história não tem nada a ver com ele. Mas lá pela Santa ele diz, eu sou a Madame Bovary. Ele diz. Porque o escritor coloca valores e questionamentos nas personagens que ele tem. Embora a situação seja totalmente diferente da dele, uma mulher que casou com um homem medíocre e que lê livros e queria uma outra vida e tal. Então, eu acho que sempre existe o lado do autor, porque o autor se torna autor desde que ele começa a ler, ouvir história. Ele vai acumulando uma série de coisas que permitem ele dar o passo que ela deu. Um dia ela resolveu escrever também. Então, existe isso. E existe uma outra coisa, como eu disse, que é mais assim ligada ao gênero autobiográfico mesmo, que é muito contemporâneo. E eu noto também, hoje está acontecendo uma coisa diferente na literatura. No século XIX, nós tínhamos um romance histórico, que era um quadro, tipo assim, o do Tolstói, Guerra e Paz, né? O quadro é da invasão do Napoleão na Rússia.
né, na Rússia czarista lá. Então, esse é o quadro, toda a narrativa tá dentro desse quadro histórico. Hoje, não. Hoje, eu tenho lido assim, alguns autores franceses atuais que estão pensando, a história não está assim toda, não é um quadro, mas a história está sendo posta em xeque, não inteirinha dentro de um quadro, mas a vida dos personagens vai pondo em xeque a história contemporânea. Tipo assim, a própria história da imigração, por exemplo, um personagem que imigra tem a ver com a fuga, né? Eu tenho lido agora muito, estou trabalhando agora numa pesquisa do CNPq sobre a repercussão do nazifascismo e das ditaduras nas América Latina na literatura. Então, a história está sendo questionada dali, mas não é um quadro, assim, a ditadura brasileira, o presidente, tal, não é um quadro fechado, é um quadro que questiona atitudes que vêm acontecendo na história contra os seres humanos. É muito interessante o jeito que ela é mais, eu acho, mais forte, mais bate assim, mais forte dentro da gente, né? Essas coisas que eu estou lendo. Eu agora descobri um livro de uma... É muito interessante essas coisas que estão acontecendo. De uma autora de São Paulo, a Noemi Jaffe, que escreveu um romance chamado O que ela sussurra. O que ela fez? Ela leu as memórias da mulher do Ossip Mandelstam, o maior poeta da União Soviética, mas que foi perseguido e morto durante o governo de Stalin. E ela escreveu, a partir dos diários da mulher dele, ela escreveu um romance fazendo com que a mulher dele seja a narradora, contando que ela decorava os poemas do Ossip para poder preservar, porque ia se perder tudo. Então, existe uma coisa presente agora na literatura, que é a busca dessas situações históricas opressivas, principalmente depois do nazismo, que estão muito fortes, assim. Eu tô lendo assim, um monte de coisa, eu fico impressionada, assim, porque eu leio o livro de história e leio os romances, e eu vejo esse diálogo, né? É bem importante isso, né, que está acontecendo. Então, assim, eu acho, eu diria com a colega que vocês são psicanalista, eu disse para um psicanalista de Porto Alegre, a literatura me salvou. Ele disse, escreve isso. Eu não consegui escrever ainda, mas realmente foi o que me ajudou a entender a minha vida, que era muito opressiva, que era muito difícil. Eu comecei a ler com 10 anos, e meu pai me incentivou e me dava livro, e eu fui lendo, eu não falava com ninguém na sala de aula, daí porque eu gosto do Vitor, eu era tímida, e aquilo foi me ajudando, assim, a entender os outros, né? a tomar decisões. Por exemplo, assim, de ler, por exemplo, O Crime e Castigo, do Eça de Queiroz, que eu li com 13 anos. E aí eu vi, assim, um clero tão horrível ali, o que acontece, né? Eu não vou entrar em detalhes, que nessa época eu parei de seguir a minha avó, de ir à missa todos os domingos. Eu digo, bom, se a pessoa vai na missa e é tão ruim assim, eu achava ali que tinha uma incoerência. Como aquilo me ajudou muito a pensar a incoerência entre o discurso e a prática das pessoas. Isso a gente vê até hoje. A pessoa dá um discurso e vira as costas, está fazendo exatamente o contrário do que ela diz, né? E a gente vê muito isso, né? Na política, então, nem se fala, né? Então, assim, a literatura ajuda a gente a pensar o mundo, a selecionar aquilo que é importante, a descartar aquilo que não é, como poder, essas coisas todas que são tão chocantes assim, como a pessoa é capaz de passar por cima do outro para tomar um cargo, essas coisas assim. A literatura ajuda a gente, para mim, me ajudou a selecionar, a separar o joio do trigo. Me ajudou muito, me ajudou a escolher a profissão. Eu ia para a medicina, estava na porta da medicina, já tinha feito o simulado, tinha obtido uma ótima classificação, eu disse, não, eu quero literatura. Aí o cursinho me chamou, mas como tu vai passar? Na minha época, eles faziam uma lista dos aprovados para ter cliente no ano seguinte, esse cursinho. E aí eu disse, não, eu quero literatura. Mas como? Não sei o quê, tu já está dentro da medicina. Eu digo, não, eu quero literatura. E foi uma angústia decidir aquilo, mas eu vivia com Tchekhov, Dostoiévski, eu gostava muito da literatura russa, e outros autores. Então, assim, eu acho que a literatura é um pouco isso que aconteceu com o Vitor. Ele
ele foi vendo tudo aquilo que ele não queria. Quando ele encontrou aquela malinha, aquela avó que sentava e contava para ele. E tem umas partes tão emotivas, com os bichos correndo, o fogo vindo, os pássaros voando, os bichos queimados para tomarem conta da Amazônia e botar coisas lucrativas lá em cima. Ela diz bem assim, é o que acontece hoje, né? É impressionante, né? É impressionante a atualidade desse livro. E tudo de uma maneira, tem umas partes divertidas, tudo de uma maneira que a criança pode entender, não é doutrinária. É muito lindo esse livro. Eu acho. A Lígia tem outros maravilhosos, que cada um é uma história. Os colegas, assim, para criança menor, são 4 bichinhos que abandonam, uma gata que abandona uma dona bem burguesa, eles fogem e criam uma banda de música, e cada um tem os seus motivos para fuga, a opressão, né? Os colegas, a Angélica é muito bom, tudo, a Corda Bamba. O Corda Bamba é uma coisa lindíssima, é uma menina que a mãe dela, que era de Copacabana, se apaixonou por um cara de circo. E a mãe foi viver no circo com esse homem do circo. A mãe dela, a avó da menina que vai aparecer, a Maria, a mãe ficou horrorizada e soube que a filha teve uma criança lá no circo, e o que vai ser da minha neta? Roubou a neta, levou para ela, pagou o professor particular e quis tirar dos pais. E os pais fizeram um número no circo sem a rede, por isso que é a corda bamba. E os pais morreram. E isso aí, daí ela vai elaborando isso através de janelas que vão se abrindo e que ela vai vendo as coisas. Apesar daquela avó tão opressiva, no final dá a entender assim, ela diz assim, eu sei que um dia eu vou poder escolher. É muito bonito, a corda bamba é muito bonita também. É tudo muito assim, forte, mas ela consegue o diálogo com o adolescente e com a criança. Tem um que é muito delicado, que eu diria que é um dos mais delicados, tratamento da questão do abuso sexual. Ela escreveu, deixa eu ver que ano foi isso, deixa eu ver se está aqui. Tem uma lista de obras dela aqui, no final, eu acho. Eu estou com uma edição. O livro é O Abraço e é de 1995. Ela trata de uma menina que foi abusada, já está jovem, mas foi abusada na infância. É de uma delicadeza, não tem uma frase que a gente possa dizer, isso aqui não devia colocar. Não, é tudo sutil, é tudo delicado, que ela vai elaborando aquela dor que ela tem, mas sem entrar em detalhes, como é que foi o fato, coisa meio policialesca, não. O Abraço, o nome do livro é O Abraço. É de 1995. Esse já é para uma criança, um jovem adolescente, não é para criança pequena, né? Então, tudo dela é de muita qualidade. E ela criou a editora dela. Isso aqui é a Casa Lígia Bojunga. Ela deixou de publicar na Agir e passou a publicar ela mesma os livros dela, a Casa Lígia Bojunga, aqui do Rio de Janeiro. Porque ela morava entre o Rio e a Inglaterra, né? Ela criou a editora dela. Porque os primeiros que eu li dela era da editora Agir. Até eu procurei meu sofá estampado e não achei mais. Estava todo riscadinho, tive que comprar de novo. Quando eu me comprometi a falar aqui. Está todo divididinho aqui de novo. Então é isso, pessoal. Eu acho que nesse momento, eu acho que a psicanálise e a literatura têm muito a ver, estão dialogando muito, né? Eu orientei agora um pouco uma tese para uma psicanalista, ela trabalhou com poesia. Poesia é uma outra questão importantíssima, porque a poesia joga o leitor dentro dele mesmo. A maioria dos poemas é eu, né? Não tinha esse rosto de hoje, assim, calmo, assim, magro, assim, triste. Nem esses olhos são vazios, nem o lábio amarelo. Então, assim, tem a poesia infantil da Cecília, que aparece aqui. São coisas importantíssimas, assim, que a gente pode ajudar e fazer uma parceria boa, assim, com a psicanálise e a literatura. Acho que tem muito diálogo possível, né? Não são duas coisas distantes, assim. A terapia tem uma função, mas a literatura é um coadjuvante, pode ser um coadjuvante. E pode ser, eu acho que tem um potencial terapêutico até, né? Para mim foi, eu não ia ter dinheiro para pagar psicóloga quando era criança. Foi ali. Tem muita gente que trabalha assim com grupos e com contação de histórias, né? Que trabalha
Eu tenho trabalha emoções, discute as É, emoções através da... trabalha com as emoções através da história, e aquilo vai aparecendo e vai podendo, vocês vão podendo trabalhar aquilo ali, né? Eu acho bem interessante essa parceria. Eu trabalho bastante com essas coisas do simbólico, porque meu caminho foi o trabalho sobre o imaginário, né? A símbolos, as imagens, a minha tese foi sobre isso. Porque eu peguei uma poeta que eu vi que o que ela falava não tinha muito a ver com o mundo imediato, né? A noite ter seus caminhos, seus andaimes, né? Foi desde sempre o mar, coisas míticas que aparecem ali. E eu não dava conta só com uma interpretação, eu tive que buscar material. Eu busquei muita coisa na França, os cadernos de simbolismo da cidade de Mons. Eu tive que ir atrás, eu tenho uma boa bibliografia sobre o simbólico. Então, por isso que eu falei um pouco no simbólico aqui, mas não querendo esgotar o assunto, porque o simbólico, quem vai encontrar o que é simbólico para si é o próprio leitor. Vai encontrar, não é eu dizendo isso aqui é simbólico por isso, por aquilo. Eu achei aquela mulher tem uma relação com a morte, porque na Idade Média tinha essa imagem, porque ela tem a mão fria, ela não tem rosto, ela está numa rua deserta. Não quer dizer que a criança vai dizer essa é a morte, não quer dizer, mas ela emite uma coisa de levar embora alguém, o inventor, lá na casa da dona Popô, ele teve uma dor no coração, ele já era velho, ele já tinha tentado inventar a máquina de curar as mágoas, durante 29 anos ele tentou. Então, ela dá a entender que ele já está velhinho. Então, tudo isso fica subliminar. Eu Assim. acho que as perdas para as crianças, né? Os avós que morrem, e a separação dos pais, né? Porque também para poder ser si mesmo, eles têm que separar. Tem que Né? incluir. Isso também Tudo isso ajuda. era a morte, né? Se não pudesse ser transformado, né? E o conto de fadas também faz isso. Eles partem, depois eles voltam, separam dos pais, né? Eles têm todas essas histórias que são do existir, que faz parte do existir, e que a gente só cresce com isso, com essa não ficar fechadinho dentro de uma concha, né? A gente tem que enfrentar as adversidades, os antagonistas, tudo isso aí para poder crescer. Então, tanto o Conto de Fada como as histórias modernas, uma autora que eu acho maravilhosa para a contemporânea é a Marina Colasanti, que ela trabalha com imagens medievais. Teve um evento que eu falei sobre ela. Ela pega histórias medievais, elementos das histórias medievais, o tear, o unicórnio, todo o imaginário medieval, e conta uma história atual, assim, por exemplo. Ela tem a moça tecelã, que é uma menina que fica tecendo todo o tempo, ela tece tapetes, tece tudo, mora numa casinha, ela pelas tantas, ela resolveu tecer o homem que ela queria ter para casar, e ela tece, e o homem aparece. E ele aparece e vê o talento dela, e começa, agora eu quero uma carruagem, agora eu quero isso, e começa a explorar ela, e ela não saía mais da torre, fazendo todas as vontades dela. E um dia, ela chegou à consciência de que não queria mais aquilo para ela. E foi desmanchando tudo, até que o homem que estava sentado na cama foi desaparecendo, o pé dele desapareceu, e ela voltou para aquela primeira casinha que ela vivia antes com seu tear. Então, é uma coisa assim, é um conto, eu acho lindo, porque ele dá a entender que eu posso até errar o caminho, mas eu posso voltar e continuar. E tem esse encanto do imaginário medieval. Ela é maravilhosa, tem um livro dela que são 100 histórias, e todas são assim. Essa que eu comentei aqui, que eu escrevi sobre ela, é um livro chamado... Peraí. 12 Reis e a Moça no Labirinto do Vento. Isso é um livro. Ela tem um outro chamado A Ideia Toda Azul. A Ideia Toda Azul é maravilhosa também, porque é um rei que encontra uma ideia linda, maravilhosa e tal, e ele vai brincar ele vai brincar na grama com essa ideia linda, maravilhosa, mas daí ele tem a corrente que ele se lembra que ele é rei, ele não pode brincar, e vai largar ela na sala do sono, e deixa ela dormindo. E ele fica velho, e todo mundo quer que ele saia, e os ministros mandam ele largar o trono e tudo, e ele vai em busca da sala do sono, buscar aquela ideia. A ideia estava lá nova, bonitinha, novinha, como era, mas ele já não era mais o rei daquela época. Ele já não podia mais brincar, ele perdeu a vida no poder, e a ideia estava lá, que é uma ideia
toda azul, as crianças discutem liberdade, a criatividade, enfim, as crianças ficam discutindo que ideia toda azul é essa, porque ela nunca diz, né? Ela é maravilhosa, a Colasanti também, para trabalhar com criança, adolescente, porque ela mexe todo com o imaginário alquímico, mas todos os contos dela, ela simboliza sempre essas tensões diurnas e noturnas, essa tensão do alcance de si mesmo, a busca a união dos contrários, vamos dizer, que é uma coisa do opus alquímico, né? Unir os contrários para eu chegar ao fundo de mim mesmo e conseguir ficar mais inteira no processo e escolher com firmeza o que eu quero para mim, né? Então, essas histórias ajudam muito nisso. Eu sou fã dessas histórias. Adorando, hein, Regina? Estou adorando ouvir as histórias que a Ana Maria está contando. Eu estou impressionada. Estou que uma história melhor que a outra. Mas é uma longa caminhada já de literatura. É uma noite de muito aprendizado, né? A gente fica encantada te escutando. Às vezes meus alunos dizem, professora... Tu está contando histórias para nós. Não sei se tu te desse conta, porque eu fiquei pensando aqui uma frase que uma de vocês falou, que a literatura abre um caminho para o leitor, sim, né? A busca de si mesmo, encontrar si mesmo, né? Encontrar o outro, que o livro atinge, eu pensei, atinge, na verdade, o mundo interno, o nosso inconsciente. E a nossa... contando histórias, né? E esse mundo interno, nosso, quando a gente lê, a gente vai fazendo escolhas, isso não me serve, isso serve. A gente vê melhor a questão da ambição projetada numa história do que numa pessoa que está perto de nós. Tem um autor francês, o Surriot, que diz o seguinte, no vocabulário de estética, eu acho. Ele diz assim, que a literatura é um duplo do real, mas é um duplo mais verdadeiro, que ele ilumina o real. Entende? Ele tem uma capacidade como duplo de deixar-nos entender melhor o real do que a gente dentro da própria realidade. Então, por exemplo, é bem interessante, porque, por exemplo, o Machado de Assis, ele projeta um Rio de Janeiro do fim do século, né? Aí tem tudo, a ambição, a falsidade, o farisaísmo, tudo que a gente pode imaginar, ele vê, ele coloca, às vezes ele tem mais de 200 contos, né? Num conto ele bota um cara que matou um doente, mas depois ele herdou e gostou, ele vai contando tudo, os casos humanos, mas... E tudo que, por exemplo, a exploração do homem pelo homem, quando começa a Bolsa no Rio de Janeiro, aí tem um casal que quer explorar um personagem, né, para pegar o dinheiro dele, para aplicar na Bolsa, tudo ele bota ali. E aí o leitor lê aquilo, entende melhor a sociedade do seu tempo do que no dia a dia, entende? É esse distanciamento da literatura que nos ajuda a olhar melhor. Isso que o Surriot vai dizer. É um verbete chamado ficção, né? A ficção. Ela é capaz de nos fazer ver melhor. Então, a gente começa a falar de literatura e não para mais, né? Já passou da hora. Nós já estamos nos aproximando do final. Não tem nenhuma pergunta, não? Não, eu acho que foi tão dinâmica a discussão, a tua aula de literatura para infantil, juvenil e até adulta, né, para todos nós aqui, que eu acho que o pessoal ficou encantado te escutando, assim como eu e a Flávia. Sim. Eu sou uma boa contadora, eu gosto de contar história. Eu vou contar só uma experiência que eu tive. Eu estava num projeto que era de formação de leitores. Eu tive em vários projetos disso, mas esse era um projeto, eu acho que era para ler. Então, eu fui para Goiânia e eu fiquei 8 horas por dia, num dia inteiro, falando para uns 80 professores sobre repertório de leitura, que livro podia dar, quais os que seriam importantes, por que era importante, o que dá no ensino médio, no fim do fundamental, no ensino médio e tal. Mas eu não dei lista, eu comecei a contar as histórias. Mas tem um conto do Guy de Maupassant que fala isso e aquilo, fui contando as histórias. Aí, no final, veio uma professora e disse assim, olha, eu quero te dar um abraço e dizer, eu tenho 60 anos, eu nunca gostei tanto de ir para casa, nunca quis tanto ir para casa começar a ler. Então, ela gostou das historinhas. Eu me emocionei, porque realmente, eu acho que não adianta ficar dizendo tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Tem que
trabalhar com o professor no sentido de... Porque, às vezes, o professor trabalha tanto, às vezes ele está 3 turnos trabalhando, repetindo a mesma matéria e tal, que ele quase não tem tempo para fruir a leitura, né? Para ter uma fruição, para ampliar o repertório, porque ele vai de um ônibus para outro, de uma escola para outra. Estou falando dos que trabalham muito para sobreviver, os salários baixos, né? Então, nós fizemos também um projeto em Porto Alegre, que a gente trabalhou num ano com 8 cursos para professores, para formação de leitores na escola, desse mesmo tipo, assim. Como formar leitores? Quais são as estratégias, né? Não é uma receita, mas tem que passar pela experiência ali de lermos junto alguma coisa, né? De começar a... Prazer, né? O prazer na leitura, né? Prazer conjunto, encontrar, né? O prazer, né? Muitos perderam de tanta correria, né? O prazer. Então, chega a pessoa... Vamos precisar encerrar. Tá bom. Palavras finais, então. Flávia, Ana Maria. Eu só queria agradecer o convite, pedir desculpa se eu passei um pouco do meu tempo, 2 vezes ou 3, mas eu sou um pouco assim, eu sou entusiasmada e vou falando e nem olho o relógio. Pedir desculpa por isso, dizer que eu agradeço mesmo vocês, agradeço que vocês aceitaram a minha sugestão da Lígia Bojunga. Antes ela era Lígia Bojunga Nunes, depois ela tirou o Nunes, da Lígia Bojunga. Eu fiquei entre ela e a Colaçante, mas aí as duas seriam boas. Agradeço que vocês aceitaram e agradeço por tudo, por estarem aqui, agradeço as pessoas que estão ouvindo e também se quiserem alguma coisa, acho que meu e-mail está por aí, né? ana.lisboa11, número 11, @gmail.com, se alguém quiser alguma coisa de indicação de livros, eu tenho umas listas de livros e coisas assim. Pode me encaminhar, então. Tá. O Café Literário, estamos aceitando sugestões. Tá bom. Então, muito obrigada e boa noite para todos. Agora, a professora. Eu também só quero agradecer, né? Eu adorei, então agora mais ainda ouvir a Ana Maria e conhecer. Adorei a sugestão da Lígia, que eu fiquei encantada, né, com esse livro do Vitor aí, adorei o Vitor. E eu acho que a gente conversou coisas bem interessantes, né, sobre toda essa questão, né, da infância, né, da adolescência e né, porque hoje com toda essa coisa das telas parece que a literatura perdeu lugar, mas não, né? Eu acho que é super importante e as escolas são muito importantes nisso, né? Importante. E os pais também, né? Para mim foi bem importante, o meu pai lia muito, então o exemplo, né? A gente vendo situações de leitura em casa também ajuda muito. Então é isso. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Eu acho que foi uma noite encantadora, cheia de histórias, como deveria ser todo café literário. Agradeço a tua participação, Ana, acho que foi muito rica a tua explanação toda, não importa se tu passasse do tempo, eu acho que o tempo a gente é que faz, né? Caminhando a gente faz o nosso tempo, lendo, estudando, discutindo, né? Agradecer muito a Flávia também, que preparou um material também belíssimo, né? Do ponto de vista da psicanálise, trazendo essa questão desde o bebê, né? Como evolui essa questão do inconsciente, né? Inclusive, essa troca de afeto entre mãe e bebê e depois o leitor, né? Que vai se constituindo, né? Então, quero agradecer a vocês, muito obrigada aos que estão nos assistindo também, e quem sabe outra vez podemos voltar a discutir novamente, né, Ana Maria, gostei muito, achei ótimo, e acho até bem rico aí, né, para o pessoal da infância e adolescência, né, Flávia? Talvez o pessoal promover um encontro com a Ana Maria, talvez fosse muito rico, né? Acho que sim. Acho que sim. Então, queria convidar todos, Grayson, pode colocar o próximo café, para o próximo Café Literário, que vai ser no dia 11 de novembro, às 19h30, onde iremos conversar sobre o livro Os Supridores, de José Faleiro, e teremos como convidados Francisco Lovato, professor e mestrando em Teoria da Literatura, e nosso colega psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, Maurício Marques e Silva. As inscrições podem ser feitas
através do site www.sppa.org.br. Muito obrigada a todos, boa noite e até novembro. Boa noite. Boa Boa noite. noite.